Hebreus 12, a partir do versículo 1, está escrito assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aprofundando a nossa fé. Ontem, alguém comentou lendo uma placa em um caminhão: eu creio em Deus. E a pessoa aproveitou que eu estava ali no carro, perguntou: pastor, isso aqui não representa que essa pessoa seja serva de Deus só porque ela está afirmando que crê em Deus, não é? Eu disse sim. Numa análise social, ela está dizendo que não é ateu. Essa pessoa não se declara uma pessoa que não crê no divino. Não. Quando ela diz eu creio em Deus, socialmente falando, ela está afirmando: eu não faço parte do grupo dos modinhas aí no Brasil que se dizem ateus. Mas, numa visão, ou por uma visão soteriológica, esse tipo de fé não é fé para a salvação. A fé para a salvação é aquela que é gerada pela pregação do Evangelho, gera uma ação no nosso interior chamada regeneração, que é o Espírito Santo operando em nós um novo nascimento, gera no mundo espiritual externamente a justificação, que é o Pai nos declarando justos porque cremos na justiça de Cristo, o seu Filho, atrai para nós a santificação, que é um processo de mudança diária até o dia da vinda do Senhor, e nos garante a glorificação na gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a fé da salvação. E essa fé da salvação é a fé profunda, não é a fé superficial, não é a fé rasa. E o texto de Hebreus 11:12 nos mostra, se a gente trabalhar pelo contraste, nós percebemos a partir do texto, olhando para o texto a partir do que se diz ser fé nos tempos em que vivemos, o texto esclarece para nós o que é uma fé verdadeira. Se a gente compara com o texto a fé que muita gente diz ter, nós percebemos que muitos dentre nós estão tendo uma fé simplesmente superficial. O versículo de número 1 do Hebreus 11 diz que a fé é firme fundamento. A fé é um fundamento firme, ou seja, é uma base inabalável. Se qualquer dificuldade, repito, qualquer dificuldade que enfrentemos faz com que desviemos, abramos mão da igreja, não quero mais saber de ministério, me enganaram a vida toda, eu te proporia o seguinte: será que em vez de dizer que você perdeu a fé, não seria mais sincero você dizer que nunca teve? Porque a fé é firme fundamento das coisas que se esperam. Se a fé é um fundamento, eu me baseio nela para enxergar o mundo. Versículo 2: pela fé, entendendo que os mundos, toda a criação, as coisas que existem, foram criadas pela palavra de Deus. Então a fé é um fundamento que eu me baseio nela para enxergar tudo que está ao meu redor. Então pela fé eu vejo a alma pecadora e digo: Jesus pode salvá-lo, Jesus pode transformá-lo. Pela fé eu olho para a criação ao meu redor e digo: há um Criador. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas. A fé está ligada ao futuro. Pela fé nós cremos naquilo que há de vir. Ela é o fundamento, eu me fundamento nela para esperar. Eu me fundamento nela para dizer que creio naquilo que ainda não estou vendo. Eu já citei aqui para vocês, regeneração é algo que não acontece externamente, acontece dentro de você, o novo nascimento. A justificação é o Pai na eternidade te declarando justo, tirando toda a culpabilidade de você. Isso é no mundo espiritual, isso não é visível aos olhos humanos. Você precisa crer que você é justificada, que você é justificado. Preste atenção como que é uma fé profunda. Ela é um fundamento pela qual eu enxergo tudo ao meu redor.
Segundo, ela me faz esperar com confiança no futuro e naquilo que eu não vejo. O meu Deus é espírito, mas pela fé eu o sinto aqui. Ainda que esse ambiente estivesse lotado de pessoas ou vazio de pessoas, eu saberia que o meu Deus estaria aqui comigo pela fé. Pela fé entendemos que todas as coisas foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé se aprofunda quando eu sei que tudo aquilo que eu estou vendo, essas coisas que eu estou vendo não foram criadas, não passaram a existir pelas coisas que se veem. É um Deus que é espírito, é a sua invisível palavra que fez todas as coisas e que sustentam todas as coisas. Então existem pessoas, principalmente nessas faculdades comunistinhas que dominaram o nosso país. Como que você pode acreditar num bicho que fala? Como que você pode acreditar que o Deus diz haja e você crê? Eu consigo acreditar, porque meu fundamento é a fé. Essa fé me diz que Ele é o Criador de todas as coisas. Essa fé me diz que o diabo é o tentador, é ele quem faz com que o pecado entre no mundo. Ou seja, se você não tem uma fé como fundamento, 3, 4 meses depois de entrar na faculdade, tu já vira todes, já faz parte do grupo FFF, feminista, feia e fedorenta. Você já começa a não mais crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Você já acredita que Maria é salvadora. Você não mais quer pregar contra a imoralidade sexual. Você acha que o ser humano nasce gay e o pastor vai pregando, você vai duvidando, vai criticando. Na realidade, sua fé não se aprofundou. Você pensou que tinha fé, mas não tinha. Você não tinha uma fé como fundamento para enxergar o mundo ao seu redor. Eu quero que você se analise, eu quero que você analise a sua fé. Versículo 4: Abel pela fé ofereceu maior sacrifício do que Caim e alcançou o testemunho de que era justo. A verdadeira fé me alegra em saber que alguém testemunha que eu sou justo. Se é pela fé que ele alcança testemunho de que é justo, logo não é porque ele é top. Se ele é top, ele não precisa de fé para ser justificado. Se ele precisa de fé, ele é fraco. Ele depende de alguém para torná-lo justo. Essa é a verdadeira fé. Eu creio que apesar das minhas fraquezas, pela misericórdia dele, porque eu creio nele, ele me declara justo. Logo, o diabo não pode me acusar pelo meu passado, porque eu creio na eternidade com Cristo, o meu Salvador. Então Abel, ele alcançou o testemunho de que era justo pela fé. Foi o próprio Deus que dele deu testemunho. Versículo 5: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, nós sabemos que a morte é vencida. Você crê em ressurreição? Creio. A fé é o fundamento. Nós cremos na vitória sobre a morte pela ressurreição de Jesus. E se os irmãos já analisaram nas cartas paulinas, petrinas, joaninas, sempre a escatologia, a vinda de Cristo está ligada à ressurreição. Às vezes nós estamos muito focados em pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e esquecemos do mais importante da vinda de Jesus, que é a ressurreição dos mortos, que é garantida pela ressurreição de Jesus. Pela fé, Enoque foi trasladado, ou seja, venceu a morte. Se você já leu Gênesis capítulo 5, de Adão para frente, vai todo mundo morrendo. E a Bíblia apresenta: nasceu, gerou, morreu. Nasceu, gerou, morreu. Aí quando eu cheguei em Enoque, o cabra tinha tanta fé, dependia tanto de Deus, que a Bíblia diz assim: nasceu, gerou, andou com Deus e subiu. O Senhor o tomou para si. Porque a fé me faz quebrar ciclos. A fé fez com que Enoque vencesse um ciclo que todo mundo já estava acostumado. A fé me faz entender, conforme diz o versículo 3, e a fé me faz crer que ainda que esse corpo se deteriore, no tempo da vinda do Senhor eu serei ressuscitado.